Live de número 3 hoje, né? Estratégias infalíveis para você durar mais na cama. Muita satisfação, a página Informando Homens, trazendo para vocês as lives, sempre às quartas-feiras, 19h30. E hoje o nosso tema vai ser, na nossa live número 3, estratégias infalíveis para você durar mais na cama. Vamos esperar um minutinho aí para o pessoal entrar. O que vocês podem me dizer aí de onde vocês estão falando? Pessoal já confirmando a entrada aí, né? Isidório, sempre presente na nossa live, né? Aguardar um pouquinho, esse é um assunto bastante importante aí de Teresina, Piauí, sempre presente na live, né, Isidório? Hoje nós vamos falar uma questão muito relacionada a essa questão da questão da ejaculação precoce. Rodrigo de São Paulo, guardar mais um pouquinho vocês aí. Olha aí, de Pelotas, Rio Grande do Sul. Fiz meu 2º grau e minha faculdade em Pelotas, Colégio Gonzaga e Universidade Federal de Pelotas, fiz o curso de Medicina. Muito tempo que não vou a Pelotas, mas tenho bastante carinho pela cidade de Pelotas, que foi onde eu consegui fazer meu 2º grau e faculdade na Universidade Federal. Então, lembrando vocês aí, pessoal, Eloíra entrou aí também, nosso frequentador assíduo, né, Eloíra? Já mudei para 19h30 por tua causa. Lembrando, pessoal, o objetivo da nossa live é trazer alguns temas para vocês, semanalmente, ao vivo, e lembrar vocês que esses conteúdos ficam gravados na nossa página, e é muito importante que vocês compartilhem com os amigos, compartilhem com as pessoas que vocês acham importante. Por quê? Porque isso é uma maneira que a gente tem de trazer mais informação sobre saúde sexual masculina, que é um tema bastante importante, não interfere apenas na saúde do homem ou da mulher, interfere no casal, né? E isso é importante que a gente possa trazer para vocês conteúdos, porque por muito tempo a saúde sexual masculina ela foi deixada em segundo plano, como tá velho, não precisa mais transar, ou então tá falhando, usa um remedinho, e isso não é bem assim. Então, boa noite aí, pessoal, né? Acho que está na hora da gente começar, né? Já estamos com os nossos frequentadores assíduos. Então, lembrando, pessoal, hoje é a live de número 3 do canal Informando Homens, técnicas infalíveis para você durar mais na cama. Não esqueçam de compartilhar e lembrando que sempre às quartas-feiras, 19h30. A ideia desse tema hoje trazer para vocês, né, pessoal, é o quanto nós temos esse problema da ejaculação precoce. Falamos outro dia e a gente estima hoje, os estudos, que 1/3 da população masculina sofra de ejaculação precoce. Imagina o quanto isso angustia a pessoa e a parceira que está envolvida nesse processo. E isso tem várias técnicas que nós podemos lançar mão e melhorar essa qualidade da duração do sexo dos homens. Com certeza isso, né, será muito útil, e essas técnicas que a gente vai falar agora são técnicas importantes que, se vocês fizerem, certamente estarão tendo uma melhor durabilidade da relação sexual, satisfazendo a você e a parceira. Uma das técnicas, então, né, pessoal, são muito falado, hoje até foi motivo de stories. Coincidentemente, os assuntos se repetem, mas são importantes trazer isso, e muitas vezes a pessoa não vê, por isso que é importante que vocês possam compartilhar, salvar os conteúdos, mandar suas perguntas, né? Oi, Max, tudo bem contigo? Também sempre presente. Então, a gente fica bem contente da participação de vocês. Olha só, exercícios de Kegel, pessoal. O que são exercícios de Kegel? É um ginecologista, o Kegel foi um doutor ginecologista americano, que ele desenvolveu técnicas de fisioterapia que ajudam na contração da musculatura perineal. Isso, as mulheres já têm bastante conhecimento em relação à melhora da continência urinária.
a gente usa muito para os homens que vão fazer cirurgias de câncer de próstata, prostatectomia radical, e a gente estimula eles antes da cirurgia a fazer isso. Mas em relação à sexualidade, à durabilidade, à duração, né, do sexo, ele tem uma importância enorme, porque esses músculos eles atravessam o nosso períneo, que é aquele espaço entre o saco escrotal e o ânus. Esse músculo atravessa e normalmente a gente não faz exercícios específicos para isso. Portanto, no fortalecimento dessa musculatura, você vai ter um melhor controle de ejaculação, você vai ter uma melhor adereção e, além disso, você vai ter uma continência urinária melhor. Nas mulheres, principalmente deveriam fazer antes de ter a gravidez e os homens antes de fazer cirurgias de próstata. Mas isso são exercícios que esse ginecologista explicou e esses exercícios são extremamente importantes, nada mais são do que os exercícios que o músculo que a gente usa para contrair. Eu sempre digo para os meus pacientes, sabe quando você está no banheiro e toca a campainha ou toca o interfone, você tem que ir lá atender, você tem que contrair e cortar o jato urinário. Isso não é tão simples naqueles homens que não estão acostumados a fazer. Mas a gente fazendo isso durante o dia, ninguém percebe que a gente está fazendo esses exercícios e fazem com que você tenha um melhor controle dessa questão muscular e vai ter sérios benefícios nesse controle ejaculatório. Então essa é uma das medidas, exercícios de Kegel. Outra alternativa que nós temos, né, para do controle, de ficar infalível na ejaculação, controlar melhor a ejaculação e durar mais na cama, é conversar com a sua parceira, estimular a parceira antes da penetração em si. O ato sexual ele vai muito mais do que simplesmente penetrar e já ter, depois dos movimentos, a ejaculação. Isso no homem que tem a capacidade de estimular, seja não apenas com carícias, mas com beijos, com toques, com manipulação, até mesmo com alguns brinquedos eróticos, isso vai fazer com que a parceira se estimule mais e você consiga, já não tendo a penetração imediata, conseguir um controle melhor da sua ejaculação. Portanto, um dos fatores para se tornar com mais durabilidade no sexo é estimular a parceira antes da penetração. Indo adiante, nós temos uma outra técnica importante, né? Uma das técnicas estratégias infalíveis, que é a questão do stop and go, apertar a glande. Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Apertar a glande. Mas para que apertar a glande? É bastante comum que durante o ato sexual, na penetração, o homem já tenha o estímulo para a ejaculação, na fase da penetração, já vai para a ejaculação, mas ele tendo essa sensação de que vai chegar ao orgasmo, a ejaculação, ele pode retirar o pênis e apertar a glande. Isso faz com que haja uma perda daquele momento e há uma ligeira perda desse ato, do ato do orgasmo em si, e fazendo com que isso seja uma estratégia para ele segurar mais o gozo e não ter a ejaculação naquele momento. Stop and go. Tá transando, sente que vai ter vontade, retira o pênis, aperta a glande, aguarda um pouquinho e volta a penetração. Falando sobre isso, nós vamos para mais uma das estratégias que nós temos infalíveis para durar mais na cama, que é a mudança de posição durante o ato. Isso é extremamente importante, né, pessoal? Por quê? Porque vai fazer o quê? Durante o ato, você está concentrado, às vezes não consegue nem respirar, está ali, penetra, poucos movimentos já tem ejaculação. O fato de você variar, de você propor à parceira uma mudança de posição, certamente isso vai interferir nessa questão da ejaculação. E isso é importantíssimo. Muitos homens dizem, mas eu vou perder a concentração. Não, pessoal, você não vai perder a concentração. O sexo não é uma coisa automática, você não está falando de se masturbar, cujo objetivo é em segundos já ter o orgasmo.
Você está fazendo sexo com uma outra pessoa. E essa outra pessoa quer que você segure, né, e faça com que você consiga fazer ela também ter o prazer e não ejacular rapidamente, frustrando muitas vezes não só o homem, como também a parceira. Olha aí, pessoal, bastante comentário aí de vocês falando, né, que não sabem dessas técnicas, né, é bem importante isso aí. Vocês já tinham ouvido falar dessas técnicas que eu falei para vocês? Stop and go, apertar a glande. Alguém já ouviu falar? Com relação a mudar de posição, coisa boa a gente conseguir ali, mudar de posição, começa de um jeito, vai outro. Da mesma maneira, atrasar aquela questão da penetração, fazer todo o estímulo da mulher. Como isso é importante, vocês não acham? Eu trago esses temas aqui para vocês porque essas queixas no nosso consultório, elas são extremamente comuns. E o objetivo do canal Informando Homens, como a gente está dizendo, né, é informar e formar vocês. Porque nós não temos um canal dedicado a uma população específica. Nós estamos falando com todos os homens, em qualquer idade. Existem restrições de idade muitas vezes para nossos conteúdos, mas a gente não traz informação aqui sobre saúde sexual de uma forma de brincadeira. Isso aqui é muito sério. Então a gente pode, né, trazer esse conteúdo e informar vocês sobre coisas possíveis, melhorando a qualidade de vida sexual e melhorando a qualidade de vida sexual não só do homem, mas da mulher. Apertando a glande não perde ereção? O José perguntou. Depende, é a mesma história de mudar de posição. Tem algumas pessoas que falam que quando colocam o preservativo também, né, sentem a questão de que perderam o estímulo. Mas a gente tem que pensar que durante o sexo, uma das coisas mais importantes é você não estar ligado em outras situações. Por isso que a gente combate tanto outras alternativas, como ter o filho no quarto, não fazer um sexo com qualidade, ter que estar num ambiente que seja propício, não trazer os problemas do trabalho, os problemas de casa, né? Ter um relacionamento saudável, um relacionamento que seja de parceria, né? Que vocês possam estar se estimulando, se provocando. Isso é muito importante. Com relação à tua pergunta do apertar a glande, sim, apertar a glande, você vai retardar esse momento da ejaculação e vai fazer com que diminua um pouquinho o fluxo sanguíneo, mas você tem que aproveitar esse momento, conversar com a sua parceira e daqui a pouco retomar algumas carícias ou então mudar de posição. E isso é o momento ideal para que um casal converse e possa ter uma vida sexual satisfatória. Preliminares também, obviamente que preliminares é importantíssimo, preliminares são importantíssimas. Não é simplesmente chegar, baixa a roupa, penetra, goza e tchau. Isso é um sexo sem questão nenhuma, então vai lá e se masturba, porque não tem sentido. O objetivo do sexo é ser prazeroso para um e para outro, não apenas para aquele que está fazendo. Porque se não tem envolvimento ou querer que a parceira se satisfaça também, isso vai trazer o quê? Se masturbe, não faça sexo, se masturbe, né? Então, mais sexo mecânico, isso mesmo, Isidoro, sexo mecânico. Então não tem por que um sexo, né, que não seja com o objetivo de satisfazer os dois. E satisfazer não é apenas, como eu disse, perguntei para você de se masturbar. A satisfação, ela leva a uma satisfação não só do ato em si, mas de várias questões. O sexo é relaxante, ele aproxima o casal, ele faz uma série de benefícios, ele libera substâncias que, por que se fala assim, transa e depois dá sono no homem? A mulher libera ocitocina, que é uma substância liberada no orgasmo que faz com que ela tenha aquela sensação do aconchego. Por isso que ela quer o abraço, ficar conversando, né? E já o homem, ele sente sono. Então é comum esse meme que tem de transou, né? E aí a questão o homem dorme e a mulher quer conversa, né? Ali tem uma pergunta interessante, ó. Sofro com isso, meu filho dorme ao lado, meu horário de fazer amor é de manhãzinha. Isso aí daria para nós fazer uma live, hein? Vou falar com o meu pessoal aí, porque assim,
a presença da criança ela é totalmente contraindicada para a satisfação sexual do casal. Isso é um tema importante de outra live. Eu já tenho vídeos gravados aí, tanto no meu canal do YouTube, como no Instagram, meu canal Urologia Sem Frescura no YouTube e o meu canal Informando Homens. A gente fala sobre isso porque isso é uma questão muitas vezes de medo. Existem pais e mães que levam o filho para o quarto quando ele está muito jovem, né, quando é muito recém-nascido, com medo que ele se afogue, né, que ele tenha outras questões. Agora, é importante que saiba que tem babá eletrônica, né, babá eletrônica que vai ser acionada se a criança tiver alguma questão. Aqui, essa questão do aconchego do frio, nos estados mais frios, isso é totalmente desculpa. E quem é o responsável por tirar a criança do quarto é o pai. As mães, por ela, teriam seus filhos nos quartos a vida inteira. Mas o objetivo de tirar a criança do quarto é que isso, além de atrapalhar o casal, traz algumas questões relacionadas à própria preocupação que as crianças têm, que elas sentem essa energia sexual e elas não sabem que o pai naquele ato ali está fazendo amor e acha que está agredindo a mãe pela situação que às vezes o sexo mais intenso. O sexo, ele às vezes para a criança, ela não entende que eles estão transando. Ela pode interpretar os sons como inclusive agressão. Ali, babá eletrônica salva vidas, com certeza. Agora com essa questão das Alexas aí, dá para conectar a babá eletrônica e deixar com o volume no quarto, qualquer sonzinho lá no quarto da criança apita no casal. O máximo que vai acontecer é interferir na hora do sexo. Ali colocou para nós uma saúde mental abalada, acho que atrapalha também estresse, dívidas. Com certeza, pessoal. A gente, para transar, para a gente ter uma vida não só sexualmente, né, é a questão de estar de bem com a vida. Tu não vai transar se não estiver bem. Então, o equilíbrio é um dos pilares, o equilíbrio, o gerenciamento do estresse é um dos pilares de uma vida saudável. O Guilherme colocou, fui eu quem providenciou para o meu menino ir para o quarto dele. Isso que eu falei. Se deixar para as mães, elas vão ter 90 anos e vão estar com seus filhos de 50, 60 anos no quarto. É o pai que tem que tirar. Mas isso não é uma coisa de briga, é uma coisa de consenso. Compra uma babá eletrônica, vê ali as situações. Claro que se está gripado, se está com alguma outra condição, não tem problema. Mas, no geral, o casal tem que ter o seu quarto privado e que ele possa ter a sua energia sexual ali desenvolvida. Eu vejo situações de casais que, inclusive, a mãe vai para o quarto do bebê ou o pai vai para o quarto do bebê. Imagina que vida que esse casal vai ter. Né? Não é legal. Então, pessoal, bem interessante essa nossa live, né? Eu acho que hoje eu trouxe uns temas bem interessantes. E uma das estratégias também, que eu já falei aqui, mas que acho que é fundamental para a gente finalizar essas estratégias infalíveis para durar mais na cama, é uma comunicação aberta com a parceira. E isso envolve as carícias, as preliminares. As preliminares começam não no ato em si, elas começam no bom dia, no como passou o dia, nas questões que você vai conversando com a sua mulher durante o dia, do que vocês estão programando, das questões de carinho, afeto, né? E isso faz que melhore a intimidade na cama, favoreça as preliminares, seja com sexo oral, seja com carícias, né? Seja com objetos que vocês queiram. Agora, essa comunicação melhora uma série de outros aspectos também, inclusive dessa questão de apertar a glande, pode pedir para a parceira apertar a glande, pode pedir para a parceira para mudar de posição, e isso tudo vai dando um encontro maior do casal e melhorando a duração do sexo entre eles. Francisco colocou ali, até constrangedor para o casal. Imagina o filho acordar e ver o pai pelado e sendo a mãe. É bem complicado. Se acredita que não seja simplesmente pela visão. O próprio fato de ouvir os sons, de ouvir os movimentos, de ouvir aquela batida de cama, isso, né, interfere certamente em como a criança está interpretando o sexo, se é uma agressão ou se é um sexo. Eles não sabem interpretar isso. José mandou ali, se esperma não faz mal à saúde, o gozo da mulher faz. Não entendi sua pergunta. Olha só,
Pessoal, esse era o nosso tema de hoje. A gente sabe que ejaculação precoce é um problema extremamente frequente, acomete 1/3 dos homens. Eu trouxe esse tema aqui junto com a nossa equipe para a gente trazer isso. Gostaria que vocês participassem lá, vai ficar compartilhada essa live no Reels. Muitos me perguntam, mas eu não vou poder estar assistindo. Pode eventualmente a gente não conseguir fazer numa quarta, mas o nosso horário é quartas-feiras às 19h30. Compartilhem com seus amigos, compartilhem, salvem com vocês e coloquem sugestões de temas para a gente começar a abordar para vocês. A página Informando Homens é uma página que foi feita para trazer esse tipo de conteúdo de uma maneira séria, de uma maneira ética, mas que seja esclarecedora para vocês. Por quê? Faltam locais que vocês possam discutir temas de sexualidade masculina. E nós temos que trazer isso para vocês. Acompanhem nossos conteúdos, compartilhem as lives, mande sugestões e sigam nosso canal Informando Homens. Uma boa noite.